Você tem notado que as pessoas da classe média têm cada vez mais se endividado, se enrolado financeiramente, cada vez mais trabalhando mais, se esforçando mais e cada vez mais vê o seu padrão de vida caindo desesperadamente. E quem é da classe média, como eu também, a gente vê que parece que o nosso dinheiro está perdendo valor assim. Sabe quando você tenta segurar a areia e aí ela começa a cair pelos vãos dos dedos ou a água? E é isso que eu estou enxergando cada dia mais. Parece que nosso dinheiro está desvalorizando, perdendo valor e a gente tem que ficar atento para isso. Porque quando as pessoas pensam em taxar os super ricos, você tem que pensar que quem vai pagar isso fatalmente é a classe média. Não tem para onde fugir. Então, tudo que a gente consome, tudo que a gente compra, a gente precisa de quem? Das indústrias, das fábricas, e aí estão quem? Os super ricos. E quando eles são taxados, automaticamente ele não vai absorver isso para ele, ele vai espalhar. E quando ele espalha isso, recai sobre quem? A classe média. Normalmente a classe média é a mais atingida, é a que paga o maior preço de tudo, porque consome um pouco mais, compra umas coisas um pouco melhores e aí que mora o perigo. Aí é que a gente vê o nosso dinheiro desvalorizando absurdamente. Quando você vai ao mercado, se você gastava 1.000, hoje você gasta 1.500, 1.800. Então, assim, não é um aumentozinho qualquer, é um aumento bem substancial. E por que eu falo que é mais a classe média? Porque a classe média, muitas das pessoas da classe média, ela quer aparentar sempre um padrão maior, ela quer ser rica, ela se acha rica na cabeça dela, né? E aí ela começa a consumir coisas de rico. E aí acaba pagando muito mais, acaba se perdendo nesse caminho. E hoje eu trouxe para vocês os 6 hábitos burros da classe média. E o primeiro deles, que eu acho assim um dos mais importantes, é nunca falar sobre dinheiro. Ah, tem o tabu. Ah, não vou falar sobre dinheiro com meus filhos, não vou falar sobre dinheiro com um amigo ali mais próximo. Ah, não vou falar sobre dinheiro com o meu marido ou com a minha esposa. Deixa isso para lá. Esse é um dos maiores erros financeiros que a classe média pode fazer. Por quê? Porque falar sobre dinheiro, colocar tudo ali na mesa, explicar isso, o que entra, o que sai, o que a gente pode, o que a gente não pode, isso é essencial para uma saúde financeira. E quando você foge desse tipo de assunto, automaticamente você está aí, como que eu vou dizer? Assinando sua sentença de morte financeira, porque você vai se encher de dívida, você vai se sobrecarregar de parcelas, porque, gente, uma coisa é muito verdadeira. Eu acho que hoje quem mais deve, quem mais tem parcelas é a classe média. O pobre está endividado, o pobre não compra porque ele sabe que aquilo ali não é para ele mesmo. O rico, ele tem condições de comprar e pagar ali, beleza, tal, vai lá, compra à vista, consegue um bom desconto. A classe média, ela fica ali no meio. Ela não é pobre e ela não é rica, então ela fica patinando aqui. E para ela subir, ela teria que abrir mão de várias coisas, só que ela não quer abrir mão de nada. Ela não quer abrir mão daquele SUV, ela não quer abrir mão do financiamento daquela casa ou daquele apartamento, daquele condomínio caríssimo que às vezes ela nem poderia estar morando ali porque ela não pode pagar e por aí vai, né? Ela não quer abrir mão da faxineira uma vez por semana que está cobrando cada vez mais caro, ela não quer abrir mão de frequentar aquele salão ali que realmente é super faturado, né?
que é o salão de beleza da moda, centro de beleza, não sei, né? Não quer abrir mão, não quer abrir mão de comer naquele restaurante hypado do momento. E aí vai, gente, e por aí vai, é um monte de coisas. Mas que você, normalmente, seriam os ricos que frequentariam aquele local. Mas, como a classe média acha que já está naquele patamar, então ela quer frequentar aquele local. E aí que dá com os burros na água, porque vai ficar cada vez mais endividado, cada vez mais estressado, cada vez mais cansado e, né, a gente já sabe. Segundo deles, gastar tudo com, churrasco, bebida, festinhas, aniversário, encontros e etc. Enquanto poderia estar gastando seu dinheiro com coisas úteis, aprendendo, buscando a melhorar. Normalmente, é o que eu falei, né? A classe média, ela não quer abrir mão de nada. Essa semana, eu tive uma conversa com uma pessoa muito querida minha, e eu falei, para você sair das suas dívidas, você precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa, né? Porque essa pessoa nem cartão de crédito tem, tá? Então, assim, não é que ela está endividada ou devendo com cartão, com cheque especial, não é nada disso. São com coisas mínimas, coisas básicas mesmo. E aí eu falei, né, para essa pessoa o que ela teria que fazer. Só que ela ficou super irritada comigo, muito irritada mesmo. Mas, gente, eu falo isso, eu ensino isso aqui no canal. Então, se eu tô vendo alguém muito próximo a mim passando por aquilo, é meu normal querer ajudar, sabe? Mas, infelizmente, não é todo mundo que está preparado para ouvir e, principalmente, para abrir mão, né, de certos mimos, eu falo assim, tipo, abrir mão às vezes de um carro que você não pode manter, abrir mão de saídas, abrir mão, eu hoje quero ir no restaurante X, olha, mas esse mês eu não posso ir nesse restaurante, eu teria que abrir mão, eu posso ir num de menor valor, ou não ir. Se não me satisfaz ir naquele de menor valor, então que eu não vá, né? Mas aí, conversando com essa pessoa, ela simplesmente se negou. Daí eu falei, bom, a dificuldade aí está em você não querer abrir mão de nada. E se você não abrir mão de nada, fica impossível você mudar a sua realidade financeira. E aí ela concordou comigo que era isso, mas é isso que eu falo. Não gostou de ouvir o que eu tinha para falar, mas como eu sei, eu entendo muito bem sobre isso, sobre você, organização financeira, sobre o que você pode, o que você não pode, o que você tem que tirar, o que você tem que colocar na sua vida para mudar a sua vida financeira, é muito difícil de eu não falar a verdade para a pessoa. E eu sei, gente, é doído, principalmente quando você não quer abrir mão de nada. Você quer a mudança, mas não quer abrir mão de nada. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falei sobre isso, tá? Terceiro deles, achar que investir é só para quem já é rico. Isso é um erro fatal. Mas falando aqui, só abrindo uma brecha, eu conversando com essa pessoa, ela me disse que a minha maior dificuldade é que eu não tenho uma reserva financeira. Eu vivo no meu limite. Então, o meu dinheiro dá sim para eu pagar ali as minhas contas, as minhas demandas. Mas se acontecer alguma coisa, por menor que seja, se um animal ficar doente, se furar um pneu, sabe? Aí eu já me enrolo toda. Então, você tá vendo como que funciona? É isso, é sobre isso que eu falo. E daí as pessoas acham que só quem é rico, mas aí a pessoa investiu 1 milhão, 300 mil reais, 200 mil reais. Não, gente, não é nada disso. Quando eu comecei a fazer a minha reserva financeira, eu comecei com pouco. Hoje sim, eu tenho uma boa reserva, eu aplico ali o meu dinheiro, não é tanto assim também, tá, gente? Eu não sou rica, né? Riquíssima, né? Eu tenho uma vida confortável.
Então, você tem que ir aceitando que você tem que começar aos poucos. Mas para você conseguir fazer a sua reserva financeira, você tem que abrir mão de alguns mimos, sim, não tem milagre. Se você é aquela pessoa também, igual essa pessoa que eu tô falando aqui no vídeo, né? Que eu tô dando o exemplo, não quer abrir mão de nada, acha que tudo é para hoje, acha que tudo é assim, que a vida é, né? Que eu sou aquela pessoa assim que eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Tudo você merece? Aí fica complicado, né? Aí você vai viver sempre na corda bamba, achando que só os ricos que investem, só o rico que tem a reserva. Não, gente, tem muito pobre que tem uma reserva muito melhor que muita classe média por aí, sabia? Muita mesmo. Porque o que eu falo sempre aqui eu falo que a pessoa que ele é rico, não é aquele que está cheio de coisas, não é aquele que tem ali casa alugada, carro, não sei o que e apartamento X. Para mim é aquela pessoa que ela tem, tá compra e pago e ela tem a sua reserva. Ela tem o quê? Capital. Ela tem dinheiro investido, ela tem uma reserva financeira. Agora, aquela pessoa que vive na ilusão de que morar num bairro, pagar 5 mil, 10 mil de aluguel, isso é ser rico, gente? Não é. Porque, qualquer areia ali que vira ali uma tempestade, uma coisa que bater ali, né, nela, ela vai desmoronar. O castelo de areia dela desmorona, porque ela não tem lastro, ela não tem segurança. Ela vive sempre na corda bamba, né? Um dia dependendo do outro. Quarto deles, perder horas para economizar centavos. Bom, esse aqui é assim, sabe aquela pessoa que ele fala assim, não, eu sou uma pessoa econômica, eu sou uma pessoa que eu vou atrás da promoção, Aí a pessoa roda a cidade toda procurando um supermercado para comprar um óleo, vamos supor, que tá 10 centavos, R$ 1 mais barato. Mas ele não pensou no tempo dele, ele não pensou no combustível que não tá nada barato hoje em dia, né? No estresse de você ficar indo e vindo. Então a pessoa ela pensa, sabe assim, naquelas coisinhas. É claro, se você mora num bairro e tem 3 supermercados, tudo naquele bairro, pertinho de você, ali à mão, e tem uma promoção ou outra, super válido. Mas eu falo daquela pessoa que ela atravessa lá 10 quilômetros para ir 10 para voltar, porque tem um sabão em pó na promoção, porque tem um óleo na promoção, tem um arroz na promoção. E normalmente os mercados fazem um chamariz, coloca um produto, 2 na promoção e o restante fica bem mais alto. Então se a pessoa falar, eu vou lá porque tem promoção, e ela não for comprar só a promoção, comprar o restante, você pode ter certeza que o que ela ganhou na promoção, ela perdeu em qualquer outro produto. Então tem que ficar muito de olho nisso. E esse tipo de pessoa, não adianta, gente. Isso não é segurança. Isso não é garantia de economia. Eu vejo muita gente falando, não, vai lá no posto X, porque lá o combustível tá tanto. E normalmente a gente sabe, né, que combustível é centavos de diferença, 10 centavos, 15 centavos, 5 centavos, 30 centavos, mas é centavos, né? Aí a pessoa vai andar um monte, às vezes vai pegar um congestionamento, depende da cidade que mora, para comprar, abastecer, mas aí o que ela gastou de ida e volta não compensa o valor do desconto, ela vai gastar, ai gente, no combustível que, né, ida e volta, então é umas economia burra, tá? Às vezes, é 20, 30 centavos, então você mede a distância e você fala, não, eu vou abastecer aqui no meu bairro mesmo, ou ao lado ali do meu trabalho, ou, né, da minha empresa, não sei, mas é mais garantido e mais seguro para você. 5 deles, depender somente do próprio salário ou trabalho para ganhar dinheiro. Agora uma coisa, eu conversei com essa pessoa também, eu falei, né? Eu acredito que para você mudar de vida, você tem que fazer uma renda extra.
Se está acontecendo isso com você, o seu dinheiro dá para você viver, mas se acontecer alguma coisa errada ali, você já se desequilibra todo, então que tal fazer uma renda para que você consiga gerar e criar a sua reserva financeira? E a pessoa se negou também, não quis, falou que já trabalha bastante, que isso não é possível. Aí fica difícil. Gente, quem tem dinheiro, isso é um fato, tá? Eu já observei muito, porque eu sou muito de observar as pessoas, de conversar, de querer saber, sabe? E eu gosto muito de gente que empreende, de gente que gosta de ganhar dinheiro, de gente que tá ali, sabe? No jogo mesmo da vida, que quer melhorar. Eu sou essa pessoa. E eu converso muito com pessoas assim. Normalmente a pessoa, nunca uma pessoa bem-sucedida, ela tem somente uma forma de ganhar dinheiro. Não existe, não existe. Essa pessoa, ela tem várias fontes de renda. Aí a pessoa vai dizer para mim, poxa, Simara, mas eu trabalho tanto, eu busco isso, busco aquilo, sabe, tô ali, economizo, ainda vou ter que criar uma outra fonte de renda? É, gente, é isso. Nada cai do céu. E se você ainda é jovem, se você ainda tem tempo, se você ainda tem o corpo saudável, se você tem fôlego, vai fazer isso. Vai buscar uma nova fonte de renda, trabalha de dia, à noite busca alguma coisinha para você fazer lá até 10, 11 horas da noite, que você ganha aquele dinheiro e você coloca esse dinheiro já para trabalhar para você. Vai formando ali uma carteira ali de investimento, simples, mas é a sua tranquilidade que não tem preço. Não tem preço você ter o seu dinheiro trabalhando para você. E quando você tem o seu dinheiro trabalhando para você, é tipo como se você estivesse fazendo uma renda extra. Não é tanto, mas seu dinheiro está ali rendendo, você olha lá, você fala, poxa, ganhei 10 reais, esse mês ganhei 100 e poucos reais, sabe? Quando eu vejo lá investimento tanto e ganhei X, tá lá marcado, que marca, né, verdinho ali dos seus investimentos, quando você ganhou, eu falo, gente, o dinheiro tá lá, tá rendendo, poxa, não tá legal? Tá. Então, para mim, é uma nova fonte de renda. Eu, essa semana, tô procurando uma forma de ganhar mais dinheiro. Eu já tenho onde eu tiro meu dinheiro, né, das empresas que eu recebo. Eu tenho ali da minha sociedade com meu marido nas bancas, porque mal ou bem também eu ganho ali do Mercadão. Eu tenho o meu dinheiro investido e eu tenho aqui do YouTube, gente, que já me dá um dinheiro que eu já tenho. Então já é uma rendinha extra para mim. E agora, essa semana eu tô caçando e já tô ali fazendo um curso e já tô procurando ali porque eu quero uma nova renda também para mim. Eu falei, não, eu acho que dá meu tempo, dá, e eu vou conseguir. Então, assim, é você se mexer, é você não se acomodar, tá? Porque dinheiro, gente, nunca é demais. Dinheiro é bom demais e a gente ter nosso dinheirinho, ter nossa tranquilidade financeira não tem preço e não tem idade para você querer melhorar. Sexto, confundir status com patrimônio. Isso é fato, assim, ó. A pessoa acha que morar numa casa grande, morar num apartamento, morar num bairro melhor, ter aquele SUV ou aquele carro não sei o quê, aquilo é patrimônio. Gente, se você vive de aluguel, se você vive pagando parcela, se você vive com financiamento, isso não é patrimônio. Não é. É só um status. Você vive um status. Quem olha fora fala, nossa, a pessoa é bem sucedida, hein? Poxa vida. Mas não é. Porque aquilo não é real da pessoa. Aquilo não é seu. Quando tá compro, pago, tá no seu nome. E assim mesmo, quando você pode pagar o IPTU daquele seu apartamento, você pode pagar o IPTU daquela casa, você pode pagar o IPVA daquele carro bacana que você tem. Se aquele carro, os pneus ficarem ruins, você pode ir lá e trocar, você vai pagar 2, 3 mil por aqueles pneus, você pode. Você pode pagar um seguro, entende?
Então, aí sim, aquilo é seu. Quando você vive ali, sempre no vermelho, sempre estourado, sempre na forca, então você está vivendo um status. Você não está construindo um patrimônio. É isso, sabe? Bom, eu gostaria de trazer isso para vocês hoje, né? Que são 6 hábitos burros da classe média, que a classe média acha que está abafando. E cada dia a gente que é da classe média precisa muito ficar de olho, porque as coisas para nós cada dia está mais difícil, está mais complicada. A classe média ela paga muito pelas, como é que eu vou dizer, pelas as coisas que o governo dá para as pessoas menos favorecidas. Então, quanto mais gratuidade vir para quem tem menos, mais a classe média vai ser taxada, mais a classe média vai ficar endividada, mais a classe média vai se ferrar. Infelizmente, é a pura verdade, tá bom? Porque os ricos não vão absorver nada, absorver nada, tá? Ele vai jogar em cima de quem? Da classe média, que consome um pouco mais, que tá ali vivendo, tá bom? É sobre isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.